Amém, você pode sentar. Antes de começar, eu queria convidar você a orar mais um pouco comigo, amém? Quero convidar você a curvar sua cabeça e vamos orar, pedindo que o Senhor venha. É sobre Ele, é sobre a gente conhecer mais dEle. E quero convidar você, a gente está orando mais um pouco. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nessa igreja, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, na vida dos nossos pastores, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nessa casa, Senhor, nessa liderança, Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor venha, Pai, que o Senhor se faça presente nessa noite, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que a gente possa sair daqui cheios, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai. Pai, é para a Tua honra e glória, Senhor. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer, Senhor, é para a Tua honra e glória, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Pai, não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti. Eu te peço que o Senhor me use com graça, Senhor, e misericórdia, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa ministração dessa noite é não fuja do seu chamado. Amém? E eu preciso dizer para vocês que quando eu estava escrevendo essa ministração, eu chorei muito. Porque eu me identifiquei muito. Eu, por muitas vezes, já quis fugir do meu chamado. Eu, por muitas vezes, já disse eu não consigo. Por muitas vezes eu já disse eu não quero e isso não é para mim. E eu quero encorajar você essa noite a não fugir do que Deus tem para você. Porque você pode não saber o que Deus tem para você, mas Ele tem um propósito para a sua vida. Amém? E vamos começar entendendo o que é um chamado, né? O que é chamado? Chamado, ele pode ser uma convocação para algo, uma direção dada por Deus, um convite do Senhor para você fazer algo. Vou dar um exemplo. Eu e minha família, nós temos um chamado, né? Nós temos uma direção do Senhor que um dia nós iremos para a Itália. A gente sabe quando? Não, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o Senhor deu essa direção para a gente. Que um dia nós iremos para lá. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui sabem qual é o seu chamado? Se você souber, pode levantar sua mão. Se você não souber, amém também. Porque hoje é noite de você descobrir qual é o seu chamado. Hoje é noite do Senhor revelar a você. Hoje é noite do Senhor falar com você. Minha filha, eu te chamei para isso. Minha filha, meu filho, eu te chamei para aquilo. Amém? Você crê nisso? Amém? E eu queria começar contando um testemunho a vocês. Como eu descobri qual era o meu chamado. Vocês vão escutar no decorrer desta pregação que eu fui uma pessoa fujona. Eu fugi do Senhor durante algum tempo. E quando eu fugi, e quando eu voltei, um belo dia, né? Eu estava na casa dos meus avós, em Maceió, e eu estava orando, eu estava fazendo o meu devocional. Eu estava no meu momento de leitura bíblica, né, ali, orando e chorando, e eu estava passando por um processo que eu não sabia qual era o meu propósito, para que Deus tinha me chamado, o que Deus queria comigo, o que Deus tinha para mim. E um dia o Senhor falou assim: minha filha, eu te chamei para cuidar de pessoas, e o seu chamado está ligado ao do seu marido. Você vai para onde ele for. Eu, amém. Glória a Deus, aleluia. Né? Mal sabia eu que meu marido era missionário, né? Eu e Stephanie, que sempre falei que ia casar, meus filhos iriam morar e os meus netos iriam ver a mesma casa que meus filhos cresceram. Eu sempre disse isso, né? Eu aí com quase 7 anos de casado, quantas casas a gente já não teve, né? E glória a Deus por isso, porque não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu quero para a minha vida, é sobre o que Deus quer, sabe? O que Deus quer para a sua vida? Você já parou para se perguntar isso?
que você foi enviado para esse mundo? Qual o seu propósito aqui? Deus não te botou aqui nessa terra à toa. Você não foi enviado aqui à toa. Podiam ter vindo outras pessoas. Poderia ter sido outros filhos que os seus pais podiam ter gerado, mas não. Ele gerou irmão Evanildo, que está ali. Ellen foi gerada, nasceu. Qual é o seu propósito? Amém? E vamos abrir em Mateus 28, 19 e 20. Amém? Irmãos, na Bíblia nós temos um chamado universal. Esse chamado é para mim e para você. Esse chamado não é só para quem é missionário. Esse chamado é para todos. E eu quero que vocês, prestem atenção nessa leitura. Em Mateus 28, a partir do 19, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse chamado não é só para mim, ou para Vitória, ou para Saulo, que Deus falou sobre missões. Não é. Esse chamado é para todos nós. Isso é o Senhor dizendo: ei, Adenilde, vai e faz discípulos. Pregue meu evangelho. Fale sobre mim. Fale sobre o meu amor. Fale que eu vim e eu morri por vocês. Fale como eu te alcancei. Esse chamado é universal, ele é para todo mundo. Mas logicamente, alguns Deus vai ser mais específico. E ele vai te dizer: filho, te chamei para as nações. Filho, você vai para tal país. Filho, você vai para tal cidade. Lógico, Deus pode ser específico. Mas o chamado missionário é universal. Ele não é só para algumas pessoas. Ele é universal. Amém? Ser missionário. O que é ser missionário? Irmão, ser missionário é no seu dia a dia. Você vai ser missionário. É para aquele seu vizinho. Você vai chegar para ele e dizer assim: ei, fulano, vem tomar um café aqui em casa. Vem aqui comer um bolinho comigo. Quantos de nós tem feito isso? Na nossa rotina tão corrida, na nossa rotina tão pesada muitas vezes. Quantas vezes a gente olhou para aquele nosso vizinho e falou assim: meu Deus, eu nunca falei do amor do Senhor para a vida dele. Misericórdia, Jesus. Preciso chamar ele para tomar um café comigo. É sobre falar o amor de Jesus. É cuidar de pessoas, mesmo quando você não tem condições de cuidar de ninguém. Porque foi isso que Jesus fez. Ele cuidou da gente. Ele cuidou de nós. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Mesmo quando ele não queria. Porque ele falou assim: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Não é você fazer a sua vontade. É fazer a vontade do Pai. Amém? E como que começa esse chamado? Esse chamado começa na sua igreja. Esse chamado começa na sua cidade. Esse chamado missionário não começa quando você é enviado para as nações. Ou quando você vai para outra cidade. Ou quando você vai para uma base missionária. Não. Esse chamado precisa começar na sua cidade. A sua cidade precisa ser alcançada. A sua cidade precisa ser alcançada. E a sua cidade, garanto, vai ser alcançada através da sua vida. Porque se você não consegue pregar na sua cidade, você não consegue pregar em canto nenhum. Se você não consegue falar do amor de Jesus para o seu vizinho,
para sua colega de faculdade, para o seu colega de escola, você não vai conseguir lá fora. Onde nós temos a dificuldade da língua, onde nós temos a dificuldade, né, da cultura, né? Amém? Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não estou pronto, né? Eu não estou pronto para viver o meu chamado. Eu não estou pronto para ser um pastor. Eu não estou pronto para ensinar. Eu não estou pronto para ser um profeta. Eu não estou pronto para isso. Eu não estou pronto para viver o que Jesus, né? O que Jesus tem. Eu não estou pronto. Eu ainda tenho muitas, né? Eu ainda preciso me livrar de muitas coisas. Irmãos, se a gente for esperar de estar pronto para viver aquilo que Deus tem pra gente, a gente não vai viver nunca. A gente não vai viver nunca, porque Deus não quer perfeitos. Porque perfeito é só Jesus. Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas de coração aberto e prontos para obedecer a Ele. Aleluia! Porque servir ao Senhor é sobre obedecer. É sobre fazer aquilo que você não quer fazer. É fazer aquilo que você não tem vontade de fazer. Porque se você for fazer só aquilo que você quer, você vai ficar sempre no mesmo. Você vai ficar sempre no mesmo nível. Amém? A gente nunca começa servindo já no topo. A gente nunca começa servindo no topo. Precisamos ter paciência para passar por todos os processos que Deus tem para nós. Quem aqui tem paciência? O Senhor está trabalhando nisso. Né? Quantas vezes eu não quero apressar meus processos? Quantas vezes eu não quero fugir dos processos e dizer assim: não, se for para passar por isso, deixa eu aqui quieto. Deixa eu aqui quietinha, né? Deus não vai te enviar, Deus não vai te colocar em posição nenhuma se você não serve na sua igreja local. Se você não tem um coração aberto para servir, se você não tem um coração disposto, se você não é claro com a sua liderança, se você não é sincero, se você não conta sobre as suas dificuldades. E muito menos se você não evangeliza onde você mora. Deus não vai te enviar para canto nenhum. Você não vai crescer. Eu sinto muito te dizer isso, mas você não vai crescer. Não vai. Eu quero que você repita comigo, amém? A missão. Mais alto. A missão começa na minha cidade e na minha igreja. Amém? Vamos abrir em Gênesis 12:1. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre Abraão e como ele obedeceu ao Senhor. Amém? Acompanhem comigo. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Irmãos, vamos nos colocar brevemente no lugar de Abrão. Amém? Ele estava no meio dos parentes dele. Na casa do pai. Ele tinha uma boa família. Ele estava ali confortável. Ele estava se sentindo como? Seguro. Ele não estava? E aí, de repente, ele recebe uma direção do Senhor
para sair da sua casa e de perto dos seus parentes, para um lugar que ele não sabia onde era. Irmãos, Abraão não era novo, ele tinha 75 anos. Ele não era jovem, não era velho. Mas ele também não era novo, ele já tinha 75 anos. Imagina, você lá, já estava bem estabelecido, feliz, com as suas terras. E aí Deus manda você ir para um lugar que você não sabia onde é. O Senhor fez uma promessa para ele: farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amém, glória a Deus. Mas se hoje você fosse, o Senhor dissesse assim: saia de Garanhuns, que eu vou te mostrar para onde você vai, como é que você ficaria? Você ia? Só sai, só vai andando. Quantos de nós iríamos? Quantos de nós iríamos? Quantos de nós iriam agir igual Abraão agiu? Mas Abraão não resistiu. Ele não ficou pensando duas vezes. Ele não pediu inúmeras confirmações ao Senhor. Ele foi obediente. Ele foi obediente. E ele foi sem ressalva, sem medo. Ele só foi. E para cumprirmos nosso chamado, precisamos ser obedientes. Filho rebelde não cumpre chamado. A gente precisa se submeter. A gente precisa se submeter a coisas que a gente não quer se submeter. A gente precisa aceitar coisas que não queremos aceitar. Mas se o Senhor tem um propósito para a sua vida, o Senhor tem. E se você quer viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida, precisamos ser obedientes a Ele. Precisamos ouvir a voz dEle. Mas para sermos obedientes, precisamos ter intimidade com Deus. Porque como que a gente vai saber que é Deus falando com a gente? Pode ser só uma coisa da nossa cabeça. A gente só sabe que é Deus quando a gente tem intimidade com Ele. Amém? E Abraão tinha intimidade com Deus. Ele sabia reconhecer a voz do Senhor. Abraão sabia quando era Deus falando com ele. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você sabe quando é Deus falando com você? Não precisa levantar a mão, não precisa se expor. Mas você sabe quando é Deus falando com você? Quando é Deus que diz assim: minha filha, eu não quero isso para a sua vida. Isso aqui não é o que eu quero. Você sabe reconhecer quando é Deus que fala com você? Ou quando é só os seus pensamentos? Ou quando é só as suas vontades? Irmãos, Deus sempre vai querer te tirar da sua zona de conforto. Sempre. Porque aquilo que é muito confortável para você não te faz crescer. Aquilo que é muito fácil para você, aquilo que é muito seguro para você não te faz crescer. Abraão só ia se tornar um grande povo. E ele só ia se tornar famoso o nome dele. E ele só ia receber uma grande bênção quando ele saísse do conforto dele. Quantos de nós estão dispostos a sair do conforto para viver aquilo que Deus quer pra gente? Eu estou disposta. Amém? Mas como ter intimidade com Deus que nem Abraão tinha? Como a gente faz para ter essa intimidade toda com Deus que nem ele tinha? Gastar tempo com Deus. Primeiro ponto é gastar tempo com Deus. Quantas horas por dia nós temos orado e buscado o Senhor? Quanto tempo nós temos tido para louvar o nome do Senhor? Quanto tempo nós temos gasto agradecendo ao Senhor e louvando o nome dEle no nosso dia a dia? Como estão nossos devocionais? Nosso tempo de leitura bíblica.
Nosso tempo de intimidade com Deus. Abraão gastava tempo com Deus. Não foi do nada que ele adquiriu esse nível de intimidade com Deus. Não foi. Não foi do nada. Ele gastava tempo com Deus. Deus falava com ele. Quantas vezes no nosso dia a dia nós perguntamos ao Senhor qual é a vontade dele para a nossa vida? Quando eu e Saulo vamos discipular um casal, novo, recém-chegado na igreja, a gente sempre dá uma tarefinha de casa. Eu, pelo menos, dou sempre uma tarefinha de casa, que é: comece perguntando que roupa que o Senhor quer que você vista. Que roupa que o Senhor quer que você vista para vir para a igreja? Eu vou dizer para vocês, hoje à noite eu queria vir de tênis e camiseta, que é a roupa que eu uso no meu dia a dia. O Senhor disse: não, minha filha, você vai com essa blusa e você vai com aquela sandalinha de salto, que eu penei para tirar, para subir no altar. Foi difícil de tirar, tá inchado meu pé. Entendeu? Irmãos, é coisas simples do nosso dia a dia, com coisas simples do nosso dia a dia, que a gente vai começar a adquirir intimidade com Deus, dando espaço para o Senhor. Aleluia! O quanto de espaço você tem dado para Deus na sua vida? O quanto? O quanto de espaço nós temos dado para Ele? Porque Deus fala. Quem crê que Deus fala, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. O Senhor fala. O Senhor vai te revelar. Aleluia! Inclusive a roupa que você deve vestir. Porque se tudo que fizermos é para a glória dele, por que não a roupa que a gente veste? Por que não? O que a gente veste não pode ser para a glória dele? Se tudo que fizermos é para a honra e glória dele, nós precisamos começar a perguntar qual é a vontade dele. E parar de andar debaixo da nossa vontade. Amém? Nós precisamos deixar que o Senhor fale. Quantas vezes no nosso devocional a gente fica em silêncio, esperando Deus falar com a gente? É muito fácil a gente ficar ali orando e a gente só e a parte que a gente fica em silêncio e espera Deus falar conosco. É a mesma coisa com uma amizade. É a mesma coisa com uma amizade. Mesma coisa. Quando a gente vai sair com a nossa amiga, ou quando você vai sair com o seu amigo, você precisa deixar ele falar, não precisa? Isso é o educado. Você deixar ele falar. Mesma coisa com o Espírito Santo. Se ele não tem espaço na sua vida, se ele vê que não tem oportunidade para falar com você, ele não vai falar. Porque uma coisa que eu aprendi nesses anos é que o Espírito Santo, ele é educado. Ele é educado. Ele não fala com quem não quer ouvir ele. Com quem não dá espaço para ele. Vocês estão entendendo o quão forte é isso? Eu quero que vocês entendam essa noite que você tem um propósito para a sua vida. Você não foi enviado para cá à toa. Você não está nessa igreja à toa. Deus tem um chamado para você, mesmo você não sabendo qual é. Mesmo você tendo dúvidas do seu chamado. Mas Deus tem um chamado para você. Mas você está disposto, você está disposta para viver o chamado que Deus tem para a sua vida? Vamos abrir em Jonas, vamos falar sobre Jonas. Eu creio que o Senhor ainda vai falar muito conosco. Mas Jonas 1, do 1 ao 3. Mas antes de a gente ir para Jonas, eu quero
você vire para o seu amigo do lado. Amém? Para a pessoa que está ao seu lado. E você diga o seguinte para essa pessoa: vamos parar de duvidar e bora fazer aquilo que Deus mandar a gente fazer. Bora? Você falou. Você quer realmente fazer aquilo que Deus tem para a sua vida? Porque Jonas não quis. Jonas não quis. Jonas fugiu. Amém? Vamos ler um pouco sobre Jonas, amém? E eu peço que vocês estejam comigo. Em Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Entendam aqui uma coisa, irmãos. Quando você foge do seu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, você não está só fugindo daquilo que Deus pediu, você está fugindo da presença dele. Eu não sei se vocês estão tão impactados quanto eu, mas isso me pegou. Porque quantas vezes eu quis fugir daquilo que Deus tinha para mim? Quantas vezes eu fui colocada em posições que eu não queria estar, mas eu sabia que era do Senhor aquilo. Irmãos, o Saulo viu. Para mim estar aqui hoje, pregando para vocês, foi difícil. Porque isso aqui é sair da minha zona de conforto. Para mim não é fácil. Eu tenho medo. Mas antes eu vencer o meu medo do que eu fugir da presença dele. Porque a presença dele é tudo para mim. A presença do Senhor é tudo para mim. Amém? Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Não precisa, pode deixar. Irmãos, quando você foge daquilo que Deus tem dado a você, quando você fala, não vou fazer, não quero fazer, isso não é para mim. Você não está fugindo só do seu trabalho. Você não está deixando de fazer algo. Você está fugindo da presença do seu Senhor. E só quem já ficou longe da presença do Senhor sabe. Só quem já ficou longe da presença do Senhor sabe o vazio que entra nas nossas vidas quando a gente está longe dele. Deus pediu uma coisa a Jonas, para ele pregar na cidade de Nínive. Só isso. E o que o Jonas fez? Fugiu. Irmãos, um dia eu fui como o Jonas. Eu quero contar esse testemunho para vocês. Um dia eu fui como o Jonas. Eu cresci num lar cristão, me converti aos 11 anos de idade. Mas um dia, no meu discipulado, o Senhor pediu para eu entregar algo ao Senhor. E eu disse que eu não ia entregar. Eu disse que eu não ia entregar. Eu disse, não vou fazer isso. E eu bati o pé para minha discipuladora e disse, não vou fazer. Ela, Stephanie, mas você precisa fazer. Minha filha, você precisa fazer. E eu disse que eu não ia fazer e acabou. Logicamente, meu discipulado não pôde continuar. Porque como que a gente discipula uma pessoa que não quer se submeter? Não é mesmo? Como que a gente faz? E eu passei 3 anos fugindo. Foram 3 anos longe do Senhor. Eu fugi da igreja, eu fugi da minha discipuladora. Irmãos, foram os 3 piores anos da minha vida. Um vazio tomou conta do meu coração, onde nada preenchia. Nada preenchia esse vazio.
Eu tentei me afogar no trabalho. Eu tinha um trabalho massa na época, onde eu podia trabalhar muitas horas. E eu fiz isso. Eu trabalhava muito, mas isso não preenchia o vazio. Quando chegava à noite em casa, eu estava com a minha família, meus pais, mas eu me sentia só. Eu me sentia triste. As pessoas achavam, né? Ah, não, Stephanie, só porque você está trabalhando muito, isso pode ser um burnout, isso pode ser uma depressão. Mas não, irmãos, era a falta do Senhor na minha vida. Foi porque eu não quis fazer o que Deus pediu para eu fazer. Jonas foi pego por uma tempestade. Vamos ler o próximo? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Pode passar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando uma tempestade chega, ela não pega só você. Todos que estão à sua volta são afetados. Todos. Sua família é afetada. Seus filhos são afetados. Quando uma tempestade chega, ela não pega só a gente. Os marinheiros perderam coisas. Eles atiraram cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Eles perderam coisas. Era culpa deles? Não era culpa deles. A culpa era do Jonas, que estava fugindo. Mas eles perderam coisas. Amém? Passa. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Irmãos, Jonas não precisava ter esperado eles lançarem a sorte. Ele podia ter dito: isso aqui é culpa minha, porque ele sabia que aquilo ali era culpa dele. A tempestade veio por causa dele. Irmãos, eu não sei você, mas eu já passei por uma tempestade na minha vida. Eu fugi do meu propósito. Eu não queria abrir mão de muita coisa. Eu estava decidida a permanecer do jeito que eu estava. Mesmo me sentindo triste, mesmo me sentindo vazia, eu estava decidida. Até que a tempestade chegou e ela me pegou em cheio. Eu me vi sem saída e eu me vi sem chão. Pode passar. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. E a gente vai ver nos próximos que os homens ficaram apavorados, né? E eles jogaram Jonas no mar. E um grande peixe pegou Jonas. Foram 3 dias e 3 noites de Jonas dentro do peixe. Eu passei 3 anos. Irmãos, eu não sei vocês, mas estar numa tempestade é dolorido. É difícil. A gente fica: meu Deus, quando que isso vai passar? Meu Deus, quando que isso vai passar? Mas a gente não consegue reconhecer que aquilo ali é culpa nossa. E eu quero dizer uma coisa para vocês: que ainda existe peixe grande para crente fujão.
Sabia disso? Não um grande peixe de verdade, mas Deus ainda pode te colocar numa situação onde você vai se sentir preso, só porque tu é um crente fujão. E Deus me colocou numa situação onde eu não tive, olhei para um lado, olhei para o outro e disse, e agora o que eu faço? Socorro, Deus. E eu tive que pedir socorro ao Senhor. E aí foi quando eu reconheci que tudo o que eu estava fazendo naqueles últimos 3 anos, tudo que eu estava vivendo, toda a tempestade que tinha se alastrado na minha vida, foi porque eu não conseguia abrir mão de algo que Deus tinha me pedido. E eu quero que você diga para o seu amigo aí do lado, para o seu irmão aí do lado, ainda existe crente, ou ainda existe peixe grande para crente fujão. Quando que a gente vai parar de fugir, irmãos? Quando eu e você vamos parar de fugir daquilo que Deus tem pedido a nós? Quando que a gente vai dizer assim, amém, Senhor, eis-me aqui? Ou então, não sei, ou parar de dizer, não, Senhor, isso não é para mim. Quando que a gente vai parar de fazer isso? Quando os seus pastores disserem assim, minha filha, meu filho, faça tal coisa para mim. Meu filho, vá lá e faça isso. Você diz, não, pastor, mas isso não é para mim. Eu não consigo. Quando que a gente vai parar de dizer isso? Quando a gente vai parar de agir assim? Para a gente viver o chamado que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Glória a Deus. Você não vai viver o que Deus tem para a sua vida se você continuar fugindo. Não vai. Se você continuar com medo, como você ficar pensando, meu Deus, mas fulaninho vai pensar o que de mim? Jesus, meu Deus, minha gente, é muito melhor o que Deus pensa sobre a sua vida do que o que o outro pensa. Se importe com o que o Senhor pensa da sua vida, com o que o Senhor fala sobre você. O que o Senhor tem falado sobre você. O que o Senhor tem dito sobre você. O Senhor tem dito, você é meu filho amado, minha filha querida? Ou o Senhor tem dito, não, isso aí é fujão, igual Jonas. O que o Senhor tem dito sobre você? O que o Senhor tem dito sobre nós? Irmãos, o tempo de parar de fugir é agora. O tempo de parar de fugir é agora. O tempo de parar de fugir não é quando a gente já está dentro do grande peixe. É antes. Jonas podia ter reconhecido antes. Ele não precisava ter esperado ser jogado no mar. Jonas podia ter simplesmente obedecido e ido e ter feito o que Deus pediu. Mas não. Ele decidiu ir pelo pior caminho. E no final, o que aconteceu? Ele fez a vontade do Senhor. Porque não importa o que você faça, a vontade do Senhor prevalece. Não adianta você enrolar e dizer não vou. Mas a vontade do Senhor vai prevalecer. Nínive foi falado. Ele pregou em Nínive. Não adiantou ele fugir. Não adiantou nada do que ele fez. No final ele fez a vontade do Senhor. Podia ter feito por bem, mas ele preferiu fazer por mal. Quantas vezes eu e você estamos preferindo fazer por mal do que por bem? Passamos por coisas desnecessárias. Passamos por situações que a gente não precisava passar. Mas para o nome do Senhor ser glorificado, a gente vai fazer aquilo que Deus quer. Amém? O tempo de parar de fugir é agora. Não é amanhã. Você tem uma escolha. Ser obediente igual Abrão foi, ou fujão, igual Jonas foi. Eu não sei vocês, mas eu quero ser obediente. Chega de fugir. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer. Que Ele faça, que eu faça. E eu espero que você nessa noite também esteja com esse mesmo pensamento.
Glória a Deus. Chega de parar de fugir. Chega das minhas próprias vontades. Chega dos meus próprios pensamentos. Chega de eu. Senhor, é sobre ti. É sobre o que o Senhor quer. E o que o Senhor quer para a sua vida. Pergunte a Ele. Abaixe sua cabeça e pergunte: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o meu propósito aqui na terra? Eu não estou aqui à toa. Eu não vim para esse mundo à toa. Deus não me colocou aqui à toa. Deus não te colocou aqui à toa. Antônio, Deus não te colocou aqui à toa. Ele não te colocou aqui à toa. Amém? Você não precisa esperar Deus te colocar no meio de uma tempestade para decidir cumprir aquilo que Ele tem para você. Você pode escolher ficar do jeito que está ou pode escolher parar de fugir. Aquilo que Deus tem pedido a você, Deus tem te dado uma nova chance para dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui. Bem, eu quero convidar você a ficar de pé. Nós estamos finalizando. Eu quero te pedir que nesse momento você curve a sua cabeça. Eu quero pedir para o louvor subir. Irmãos, eu sei que Deus tem um propósito nessa noite. Não foi à toa que o Senhor me deu essa palavra. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra tem mais de um mês. Tem mais de 30 dias que eu estava escrevendo essa palavra. E eu não sabia o porquê. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. E eu quero te convidar a fechar seus olhos e orar. Eu quero que nesse momento você ore.